como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então nós pedimos a Deus que o Espírito Santo de Deus conduza, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre o que é a nossa oração individual. E o objetivo da nossa lição, está aí na revistinha, é entender que na oração individual nós nutrimos nossa comunhão verdadeira com Deus. Então é um momento de você nutrir a comunhão com Deus. Então na oração individual é que você vai encontrar estas coisas. Mas o que é uma oração individual? A oração individual é também chamada de oração pessoal. O nome já diz, individual. Então nós estamos lá, não é entre pessoas nem entre grupos. É uma oração que você faz com Deus, com você e Deus só. Então a oração individual, a oração pessoal, é um momento de intimidade com Deus, onde a gente expressa as nossas necessidades, os nossos agradecimentos e também os desabafos da nossa alma, porque nós precisamos de um momento com Deus para desabafar, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo. Então, sem a presença de outras pessoas e sem grupos, porque na oração individual é que nós nos revelamos a Deus quem nós realmente somos e aquilo que nós pensamos, porque nós não enganamos a Deus. Então, se na minha oração eu estiver tentando pedir algo a Deus ou tentando enganar a Deus, eu não vou conseguir, porque Deus, Ele nos conhece desde o início. Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos. Então a oração individual é um diálogo pessoal com o divino, que pode ser realizado em qualquer lugar, desde que haja um espaço para concentração e reflexão. Então não dá para orar a Deus individualmente se você está ali com a televisão ligada, se você está prestando atenção nas mensagens que chegam do celular, porque é um momento entre você e Deus. Assim como nós, quando vamos conversar em particular com uma pessoa, nós queremos a atenção daquela pessoa e dar atenção àquela pessoa, da mesma forma a Deus. Nós damos atenção total a Deus, nos desligando de tudo que está ao nosso redor. Então a oração individual ela é muito importante para a nossa vida, porque é um momento entre você e Deus. E aqui eu separei também, porque você viu na nossa revista que a nossa lição ela é muito pequena. Quais são os elementos importantes de uma oração individual? Alguém aí se arrisca? Quais são os elementos importantes que eu tenho que ter em uma oração individual? Primeira coisa que eu tenho que ter é intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver conexão com Deus, vai ficar difícil ali na minha oração individual obter fé e obter confiança. Então, na nossa oração individual, é essencial termos intimidade com Deus. À medida que nós começamos a orar, à medida que nós vamos orando ao Senhor, essa intimidade vai crescendo. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, que nós refletimos sobre a palavra de Deus, então tudo isso em nós, ali na nossa oração, vai ficar mais fácil, porque eu não vou pedir nada a Deus que não esteja de acordo com a sua palavra. E lembrando, porém, que oração não é só pedir. A oração ela envolve também, a nossa oração individual envolve também outras coisas. Também na nossa oração individual, nós precisamos ter uma expressão de gratidão. Muitas vezes levantamos e nem agradecemos a Deus pela noite que tivemos. Não agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos permitiu ter.
Não agradecemos a Deus muitas vezes por nada que aconteceu até no dia anterior. Então tem que ter ali uma expressão de gratidão para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que nós recebemos e por estarmos vivos, porque acordar é uma bênção do Senhor todos os dias. Quantas pessoas dormem e não acordam? Então nós precisamos de intimidade e precisamos de uma expressão de gratidão. E também na oração individual nós podemos confessar os nossos pecados. É um momento exclusivo que você pode ali confessar os seus erros do dia, colocar para Deus aquilo que você fez de errado, aquilo que o Espírito Santo te tocou, e mesmo assim você perseverou em fazer errado. Então você vai ali colocar diante de Deus. Então é uma oportunidade que você tem de reconhecer as suas falhas e buscar o perdão divino. Então você está vendo que na oração individual não é só, levantei, bom dia Jesus, tal, mas nós podemos melhorar a nossa comunicação com Deus, com o Altíssimo. Também é um momento onde nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos pedir o auxílio de Deus. Então muitas vezes a gente começa o dia, tem que resolver problemas, tem que resolver uma série de situações, mas não pedimos o auxílio de Deus. Então é um momento na oração individual de pedir a Deus força, sabedoria e orientação para lidar com as dificuldades da vida, porque todos nós temos dificuldade. Cada dia, por exemplo, essa semana foi uma semana tumultuada. 2 crianças com aquelas viroses, deu em um, depois deu em outro, e ontem deu em Nivaldo. Então, foi uma semana onde ele cuidando de criança, vomitando, diarreia, não foi fácil. Então a gente às vezes precisa, e foi a primeira coisa que eu fiz. Quando começou no Isaac, eu comecei já a orar ao Senhor pela vida do Isaac. Então foi rápido no Isaac. Aí depois veio a Lívia, mas eu orei também foi rápido na Lívia. E ontem, graças a Deus, também foi rápido, porque essas viroses, ela começa com vômito, vai para diarreia, e aí vem uma série de consequências. Mas graças a Deus, quando a gente ora, as coisas se tornam melhores, e Deus vai dando instruções, é sobre caseiro, é isso, é aquilo, para poder melhorar as crianças. Então nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, orientação do Espírito Santo de Deus para lidar com as nossas dificuldades. E é um momento também de agradecimento e louvor. É um momento para expressar a nossa admiração e reverência a Deus por sua criação. Então muitas vezes a gente nem sequer lembra da criação de Deus, nem sequer agradece. Muitas vezes só reclamamos, está chovendo, está muito frio, está isso, está aquilo. Mas temos que agradecer a Deus por todas as estações do ano. Porque olha bem, nós temos 3 estações que nos favorecem, que é primavera, verão e o outono. Na primavera, lindo, surgem as flores, aquela coisa, o ar está mais tranquilo, o sol está mais ameno. Aí vem o verão, o sol já fica mais forte, e aí começa aquela reclamação, nossa, 40 graus, não sei o que, onde nós vamos parar, e só reclama. Aí vem o outono, estação das frutas, aí o tempo já vai ficando melhor para você chegar no inverno, já vai preparando você para o inverno. E olha quanto tempo que a gente não tem o inverno aqui, eu estou amando esse ano, porque nós estamos tendo inverno. Lógico que a gente pensa nas pessoas que não têm agasalho, que não têm aonde ficar, a gente pensa, claro, como cristãos, o nosso coração tem que ser movido também por isso. Mas são 3 estações maravilhosas e uma que a gente tem que ficar encolhido. Então temos sim que agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, porque tudo que Ele fez foi bom. Então, nós temos que dar a Deus essa admiração e essa reverência pela sua criação. Amém? E aí vem uma outra coisa, que aí você, poxa, eu vou começar minha oração individual, já sei o que eu preciso ter na minha oração individual, para que a minha oração flua com mais tranquilidade. É lógico, gente, que existe uma oração chamada oração flecha.
Quando a gente faz uma oração flecha, é uma oração de extremo perigo, em que alguém está passando ou que eu estou necessitando imediatamente. Para você fazer essa oração flecha, primeiro você tem que ter essa intimidade com Deus, tem que ter essas coisas que fazem parte da oração individual, para que na hora que você precisar, no momento de você fazer a oração flecha, então Deus vai ali e te atende. E aí nós precisamos também na oração, e na Investir não tem todas essas coisas, por isso que eu trouxe para vocês. Preparo físico e mental. Ah, mas com Deus você vai falar com o governador de qualquer jeito? Você vai falar com o presidente de qualquer jeito? Não, você se prepara física e mentalmente para falar. Da mesma forma com o Criador do Universo. Prepare-se física e emocionalmente e mentalmente para falar com Deus. A postura física e o ambiente podem contribuir para uma maior concentração e foco na oração. A estrutura física não quer dizer que eu vou sempre orar de joelhos. Não, existem horas como o rei Ezequias, que ele orou na cama, virou para o lado e orou na cama. Existem momentos que eu posso me ajoelhar, por exemplo, hoje com 66 anos, com a dificuldade que eu tenho nos joelhos, por exemplo, se eu chegar na igreja e me ajoelhar, vai ter que vir um irmão para me levantar. Então essa oração de joelhos, geralmente eu faço na oração individual, porque vai ficar chato. Vocês vão morrer de rir, porque eu vou ficar ali me segurando e tentando levantar, me erguer. Então a oração individual, ela precisa ter, como você estiver confortável para você fazer oração. Seja sentado, seja de joelhos, seja em pé, seja do jeito que for, mas você tem que estar com o físico preparado para fazer essa oração. Concentração e foco. É aquilo que eu falei. Tira tudo que pode impedir você naquela hora, o celular de perto, desliga a televisão, enfim, faça tudo para que você possa ter aquele momento sem perturbação. E aqui o escritor que eu estava pesquisando, ele fala: encontre um lugar calmo. Todos nós temos dentro do nosso lar um lugar calmo. É meu quarto, quando não tem ninguém em casa, a sala. Mas a gente tem um lugar calmo, onde tem gente que tem um banheiro. Então, o lugar, encontra aquele lugar calmo para você poder falar com Deus. Um ambiente tranquilo, livre de distrações, e é ideal para a oração pessoal. Então, busque também um momento de silêncio. Então não dá para a gente às vezes ficar orando com a televisão ligada, prestando atenção nas notícias, tá? Busque silêncio, para falar com Deus você precisa estar conectado. Da mesma forma que você se conecta com o mundo através das mídias sociais, você precisa se conectar com Deus e precisa de um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar de silêncio para fazer a sua oração. Tem nada mais triste, às vezes, quando a campainha toca, você está ali no seu momento de oração. Quando o telefone toca, eu deixo. Quando a campainha toca, pode ser alguma coisa mais rápida, então, infelizmente, a gente tem que atender. E também, prepare o seu coração. Faça uma reflexão daquilo que Deus tem feito na sua vida e prepare o seu coração para o diálogo divino com Deus, para aquilo que você vai expressar diante do Senhor. Isso é muito importante. E deixe-se ouvir por Deus. Muitas vezes a gente ora, fala com Deus, reclama, e aí coloca para Deus uma série de coisas e levantou, vai embora. Deixa Deus falar. Porque Deus fala através do seu Espírito as nossas vidas. Deixa Deus te orientar. Às vezes no momento de oração vai vir uma passagem bíblica para você refletir, ou vai vir a solução de um problema dado pelo Espírito Santo de Deus para você poder colocar em prática. Enfim, essas coisas fazem parte do seu momento com Deus. Então deixe-se ouvir aquilo que Deus tem para falar na sua vida. E aí, por última parte, você conclui com gratidão e louvor. Então é uma oportunidade de agradecer a Deus pela sua imensa bondade.
Porque às vezes a gente olha e vê as dificuldades da vida, esquece de agradecer a Deus, até mesmo pelas dificuldades, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de quem? Segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas cooperam para o propósito que Deus tem nas nossas vidas, segundo o propósito dele. Então orar é importante na oração individual. Enquanto nós colocamos a nossa oração individual e pedimos a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E olha uma coisa tremenda, quando você tem aquela intimidade tremenda com Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ora através de nós com gemidos inexprimíveis, falando para Deus aquilo que você necessita. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos falando não é aquilo que nós necessitamos, mas o Espírito Santo de Deus ora, falando para Deus tudo aquilo que nós necessitamos. E agora vamos, não vou esquecer dessas vezes os papelzinhos. Me falavam da outra vez: nossa, destruiu os papelzinhos, esqueceu. Foi, da outra vez esqueci realmente, mas agora vamos lá. Tipos de oração. Nós temos aí a oração de súplica, que é um pedido de ajuda, cura e proteção ou outras necessidades. Quem está com Salmos 2, Salmo 6, de 2 a 4 e Filipenses 4, 4, pode ler. Salmo 6. Mostra a sua misericórdia, Senhor, porque estou me sentindo muito fraco. Ó Senhor, cure o meu corpo, porque meus ossos estão em agonia. A minha alma também está fraca, a minha mente está agitada e confusa. Até quando, Senhor? Até quando? Venha, Senhor, e salve a minha vida, salve-me pelo seu grande amor. Filipenses 4, 6. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as suas necessidades, as necessidades de vocês, e não se esqueçam de agradecer-lhes a sua resposta. Amém? Então tudo aquilo que nós falamos faz parte, da nossa oração individual. Agradecimento, que é uma expressão de gratidão a Deus por suas bênçãos. 1 Tessalonicenses 5, 18. Tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim. Amém. Em tudo dai graças. Então é em tudo, não é só nas situações boas, não. Em tudo dai graças. Intercessão, que é a oração que fazemos por outras pessoas. Está lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que fique a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém. Então está vendo aí a situação que o Brasil está passando agora. O que você tem que fazer? Orar pelas autoridades, orar por aqueles que estão com autoridade sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos paz. Não adianta ficar amaldiçoando o que está acontecendo. Nós precisamos orar a Deus, colocar diante do Senhor, interceder para que as coisas venham a melhorar. Confissão, reconhecimento e arrependimento de pecados. 1 João 1,9. 1 João. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então é um momento também que a gente reconhece os nossos pecados, nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Louvor, que é uma adoração e reconhecimento da grandeza de Deus. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Glória a Deus, Então, nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus, reconhecimento de quem Deus é, daquilo que Deus faz. Adoração, Apocalipse 4, 8. E os 4 animais tinham cada um de si
6 asas, e ao redor e por dentro, nem de dia nem de noite, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Então, adoração, reconhecimento da santidade e majestade de Deus. Também nós temos a oração como de consagração, dedicando, nossa vida a Deus. Romanos 12:1. Amém. Lógico que quando nós vamos fazer uma oração individual, muitas vezes não vai ter todos esses pontos, mas o que não pode faltar na nossa oração individual é adoração, louvor e agradecimento a Deus por tudo aquilo que tem feito. Muitas vezes naquele dia você não vai precisar de um auxílio urgente, vai só colocar diante do Senhor a sua vida. Então, os pontos aqui são para você entender que existem essas orações. Mas, a adoração, louvor e consagrar sua vida a Deus é muito importante todos os dias você fazer. A importância da oração. Quem aí arrisca o que uma oração individual pode fazer para a nossa vida? Mudar o rumo das coisas. Isso, muda o rumo das coisas. Alguém mais? Bom, vamos lá. Fortalece a fé e a confiança em Deus. Se você quiser anotar, eu não botei esse daqui, Romanos 10:17. Então, fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, mais fé e confiança nós adquirimos. E na nossa oração, quanto mais usarmos a palavra de Deus, mais nós vamos ter fé e confiança no Senhor. Traz paz e consolo em momentos difíceis. Filipenses 4:7. Ajuda a discernir a vontade de Deus. Provérbios 3:5-6. Permite que as necessidades sejam apresentadas a Deus. Mateus 7:7. Alguns desses versículos você já até conhece. Fortalece o relacionamento com Deus. João 15:7. Promove a cura física e espiritual, Tiago 5:16. Então tudo isso, a oração individual vai trazer para a sua vida. E quais são os exemplos de orações individuais na Bíblia? Alguém agora, você sabe, um exemplo de uma oração individual. Está todo mundo muito quietinho. Oração individual. Tem uma famosa aí, gente. Não. Ana, oração individual. Isso, quem mais? Ezequias fez a sua oração, virou para o lado, fez a oração, pediu a Deus, fez uma oração individual. Davi, isso deve ser, Davi no Salmo 51, ele expressa a sua tristeza, o seu arrependimento e dependência de Deus. Ana, clamou por um filho. Daniel pediu entendimento e revelação sobre a profecia das 70 semanas. Oração de Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel. A oração de Jesus no Getsemane, buscando forças para cumprir a vontade de Deus, Ele se isolou e foi lá orar ao Senhor. Então fez a sua oração individual. Amém? E agora então vamos entrar na revista. Até que enfim, Então a revistinha aí, ela traz aqui, na sua introdução, que neste reino de Deus não é apenas rei, mas também pai. Ele não apenas dá tudo, mas ele mesmo é tudo. Somente aqueles que o conhecem mantêm um relacionamento íntimo, tá vendo? Intimidade, com ele tem esta bem-aventurança. Por essa razão, era perfeitamente natural que a oração e a vida de oração
fizesse parte do seu ensino a respeito do novo reino que Jesus veio implantar. Então a oração individual, ela faz parte, né, de tudo aquilo que Deus colocou para a gente, por isso que está ali no Sermão da Montanha. A oração individual exige um momento exclusivo, foi aquilo que nós falamos. Aí ele fala aqui que a mulher samaritana e também a nós, ele ensinou que a verdadeira adoração não está mais limitada nem a tempo nem espaço, e que a verdadeira adoração é algo em espírito e vida. Então, né, como ele estava lá conversando, mas Senhor, mas lá ensina que é em Jerusalém que nós devemos levar, né, a mulher samaritana conversando com Jesus, e Jesus falou que haveria um tempo, né, que não era mais daquela forma, não seria mais, mas que em todo tempo, em todo lugar, em todo espaço, nós poderíamos clamar, fazer a oração ao nosso Deus. Aí na virada da página, o cristão deve em todo o seu tempo ser e por toda a sua vida adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa oração deve estar inerente ao cristão, deve fazer parte dele, deve ser um estilo de vida. Então orar, gente, é um estilo de vida. Eu não estou falando daquele orar aqui da igreja, ter a sua oração, a sua intimidade pessoal com Deus, o seu momento especial com Deus é um estilo de vida. E foi isso que o nosso Senhor ensinou. Temos procurar um refúgio secreto e específico, onde ele possa encontrá-lo diariamente. Esse quarto secreto ou lugar solitário é a sala de aula de Jesus. Então, se você não tem esse tempo, você está perdendo de ser ensinado por Cristo. Esse lugar secreto pode ser qualquer lugar e também pode mudar de um dia para o outro, mas tem que ser um lugar tranquilo em que o aluno se coloca na presença do seu mestre para aprender como se deve adorar ao Pai. Então o próprio Senhor Jesus ali naquele momento vai nos ensinando como adorar ao Pai, mas para isso nós precisamos separar esse tempo para nossa oração individual. Vamos lá, no tópico 2 ele fala: a oração é dirigida ao Pai que está em secreto e que vê em secreto. Primeiramente ele nos introduz na presença viva e secreta do Pai. Ouçamos atentamente o que ele nos diz: orarás ao teu Pai que está em secreto, e o nosso Pai é um Deus que se oculta do olho humano. Então nós não vamos ver Deus, ninguém vai ver Deus assim, né? Um dia veremos, mas não agora. Mas nós estamos ali e cremos que Deus está ouvindo a nossa oração. Então ali no nosso lugar secreto, onde nós vamos poder nos derramar na presença do Senhor, colocar diante dele as nossas dificuldades, e Deus que vem em secreto, ele vai então recompensar as nossas orações. Ele fala ali, aí no segundo parágrafo: o encontraremos porque ele é espírito e portanto invisível à realidade humana. Mas se nós nos afastarmos de tudo que é terreno do mundo e do homem e nos prepararmos para esperar em Deus, é aquilo que eu falei, né? Separar o momento e nos preparar para falar com o Pai, para esperar somente Deus, aí sim o Pai se revelará a nós. E à medida que nós nos entregamos totalmente para ser guiados por Cristo na presença secreta de Deus, a luz do amor do Pai virá sobre nós. Então ele fala também que a intimidade do quarto, né, da porta fechada, é uma linguagem figurada. Na realidade nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, desde que a gente consiga se concentrar e tenha foco na nossa oração. Aí no tópico 3, ele fala da oração individual produz frutos, né? Então o Pai que vem em secreto te recompensará. Então muitas das nossas orações, o Pai vem em secreto e nos recompensa. Então publicamente, ele está falando aqui que recompensa também publicamente. Então as outras pessoas verão aquilo que Deus faz na sua vida, que é um fruto da sua oração.
Então, suas bênçãos se manifestarão em nossas vidas, basta entregar a Ele nossos caminhos e nele confiar, e Ele nos recompensará. Então, a nossa oração individual, ela nunca será infrutífera. Então, é uma oração que ninguém sabe, só o Pai conhece, mas ela jamais será infrutífera. E ele fala ali no finalzinho: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Está lá em Hebreus 11. Então, o buscam. A bênção da oração depende exclusivamente de Deus e não do sentimento forte ou fervoroso de quem ora. Às vezes, né, a gente vê algumas pessoas orando, a gente fica assim: uau, nossa, como ora bonito, como ora tremendo, mas às vezes Deus nem está ouvindo. Lembra da oração? O outro lá falando, né? Porque o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e o outro só falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, quem saiu dali edificado foi aquele que se expressou para Deus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. O outro, não, porque o outro estava se exaltando. Então, muitas vezes nas nossas orações, nós queremos chamar a atenção de todo mundo e estamos chamando menos a de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, orar com o coração, mesmo em público, mesmo em secreto. Ore sendo o mais sincero que você possa ser diante do Senhor. Amém? Lembrando também que o coração do homem é enganoso, então peça a Deus para direcionar, porque o nosso coração muitas vezes nos engana. E ele fala aqui, e eu achei interessante ele falando: não depende, né, do sentimento forte ou fervoroso de quem ora, depende exclusivamente de Deus. Tudo aquilo que nós pedimos não depende de nós ou de quanto nós estamos nos dedicando. Embora, né, nós devemos perseverar em oração, continuar perseverando, continuar pedindo, continuar colocando, mas tudo depende exclusivamente de Deus. E uma coisa que a gente aprende na intimidade com Deus é isso: seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Porque às vezes a minha vontade, ela não está de acordo com a vontade de Deus, mas a vontade de Deus prevalecendo, com certeza Ele trará o melhor para as nossas vidas. E ele termina aqui no tópico 4: Deus atende às nossas necessidades, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. À primeira vista pode parecer que esse pensamento torna a oração menos necessária. Se Deus já sabe o que é necessário antes de lhe pedir, então para que orar? Mas é importante orar, porque como nós vimos lá, orar não inclui somente pedir a Deus. Orar individual inclui uma série de coisas, como agradecer, como colocar diante de Deus as nossas dificuldades, necessidades, como pedir auxílio, como interceder pelas pessoas, como confessar os nossos pecados, colocar tudo ali diante do altar do Senhor. Então nós precisamos ter essa intimidade com Deus, esse tempo de poder colocar diante de Deus todas essas coisas. E ele fala que à medida que nós formos adquirindo mais conhecimento, essa verdade ajudará a fortalecimento da nossa fé. Uma vez que já fomos conduzidos pelo Espírito Santo, a certeza de que a nossa petição está de fato de acordo com as promessas de Deus registradas em sua palavra, e é uma necessidade para a glória de Deus. Essa verdade de que o Pai já conhece nossas necessidades nos ensina primeiramente que não necessitamos, como fazem os gentios, de usar de vãs repetições de palavras para convencer o Deus relutante em nos ouvir. Olha que interessante. Em seguida, essa verdade nos conduzirá a uma santa meditação em reflexão íntima. Meu Pai sabe que eu realmente necessito, o que me ajuda a perseverar aguardando a resposta. E ainda no refúgio secreto, ergamos os olhos para o Pai, até que o Espírito Santo opere isso em cada um de nós. Amém? E aí no último parágrafo: muitas vezes estamos tão
preocupado com as nossas fervorosas e insistentes petições, que esquecemos que o Pai já as conhece todas. Vamos permanecer quietos e apenas refletir: meu Pai vê, meu Pai ouve, meu Pai sabe. E isso ajudará a nossa fé a receber as respostas às necessidades de Deus. E isso continua, como a viúva, continue batendo, continue até obter a resposta. E muitas vezes a resposta não está vindo porque não está em conformidade com a palavra e o Espírito Santo não está te direcionando aquilo. Amém? Amém. E a nossa conclusão, ele fala aqui: gaste tempo no seu refúgio secreto com Deus. Então é lá que o papai vai se revelar a cada um de nós. É no refúgio secreto, quando nós estamos nus, como Adão estava no paraíso diante de Deus, nus das nossas emoções, nu das nossas fragilidades, nu das nossas fraquezas, nu das nossas incertezas, das nossas ansiedades, enfim, nós estamos completamente nus diante de Deus. E isso daí é muito importante, porque só vamos adquirir isso com a nossa oração individual. Lá ele vai ensinar para a gente como que é certo, tudo aquilo que nós precisamos. Mas é importante, sempre falo, conhecer a palavra de Deus para que possamos praticá-la e agradar ao nosso Deus. Amém? E ainda saber que o Pai sabe aquilo de que você necessita será a sua maior liberdade em apresentar suas necessidades, na certeza que Deus suprirá de acordo com as suas riquezas em glórias em Cristo Jesus. Amém. E aí, para reflexão para o nosso domingo, eu deixei aqui a pergunta número 3, que diz assim: como você pode investir mais do seu tempo para orar individualmente a Deus? Então a gente tem que investir o nosso tempo para orar individualmente a Deus. Assim como nós investimos tempo em ler um livro, assim como nós investimos tempo em nos capacitar para alguma coisa, nós temos que investir tempo para a nossa oração ao nosso Deus, a nossa oração individual. Isso nós não estamos fazendo. É tempo de começar. É tempo de começar a investir o nosso tempo para a gente poder estar ali alinhado a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. E, pastor, pode vir. Fugiu. Fala um negócio para o pastor. Mas basicamente é isso, né? Se eu esqueci, o Espírito Santo